relaciono a minha vivência de escola com a escola que eu encontro quando eu volto para ser professor. Primeiro vem o modelo que tu vivenciou como estudante. Essa desconstrução da vivência da gente como estudante e a ressignificação disso para daí tu te colocar como docente, ela exige tempo. Por mais que a faculdade nos instrumentalize para o momento de entrada em sala de aula, é uma vivência que sempre pode soar incompleta. Eu acho que tudo que a gente vive antes são os 9 meses de gestação, né? Essa conexão depende muito da relação que o estagiário tem com o próprio curso. Eu fiz estágio aqui no CAP, né? Também. Quando eu estava na graduação, eu tinha colegas que já davam aula. Essas colegas que já davam aula conseguiam fazer uma reflexão em torno das leituras feitas e das práticas e relacionando isso com a escola com um nível de profundidade que eu, obviamente, não tinha. Eu acho que de lá para cá muito mudou na universidade, nos cursos e também nos programas que pensam na formação dos docentes. Muita diferença entre estagiários com PIBID e estagiários sem PIBID. Porque esses caras, eles vêm para o estágio no final do seu curso tendo passado por diferentes experiências de sala de aula. Estagiários que têm uma vivência maior em outros estágios, né, com trabalhos, e normalmente esses se dão muito bem. Como é que faz a intervenção? Como é que estabelece as combinações? Como é que se organiza em relação aos estudantes? Isso é para mim uma coisa valiosa da experiência do estágio. Inicialmente eu tinha um pouco de receio, porque eu me colocava no lugar de quem vai ser julgada. Claro, extremamente aflitivo, porque tu vê falhas no trabalho do estagiário que tu quer consertar e tu não pode. Depois eu fui me dando conta que o barato da coisa toda era eu me permitir uma renovação através de cada pessoa que vinha. Ele mantém a gente entusiasmado. Tá todo o tempo questionando a tua própria prática, mas de um jeito positivo, sabe? Ele traz novidades, traz outras formas de pensar. Tu vê também muitas sacações, situações em que tu diria que é um erro. Não, isso não vai dar certo, e quando tu vê, deu super certo. É um processo de constante reformulação de si. Gente mais jovem, muitas vezes, do que eu, que então chega também com um referencial cultural totalmente diferente. É formação continuada para mim, receber os estudantes. Como é que eu contribuo, né? Primeiro eu tento não atrapalhar, que é o principal, porque como a gente tem um jeito de dar aula muito particular, e eu acredito no meu jeito de dar aula... Eu acredito que o meu estagiário, quando observa, ele não vê uma relação muito tradicional de professor-aluno. Uma relação diferente, uma relação mais próxima, a consciência de que o professor não é amigo, mas ele também não é necessariamente uma figura autoritária, que a questão da autoridade ela se dá principalmente pelo afeto. Por outro lado, eu tento trazer para o debate a minha experiência, mas para o debate. Sistematizar as práticas, como é que tu faz as sequências de jogos, começa aqui para chegar onde, por que tu vai fazer esse caminho, não tem um outro que é melhor, por que tu vai direto para cá se tu pode passar por uma série de preparatórios que vai qualificar esse final. A escola é disciplinadora, a gente pode tentar fugir disso o quanto a gente quiser, eu tento sempre relativizar, mas uma vez que tu tá na instituição escola, se tu vem com a ideia de quebrar tudo e fazer de novo, bom, dificilmente tu vai ter uma entrada na escola. Eu às vezes penso, né, será que eu não caretei um pouco? Por outro lado, eu tenho um contato com a juventude que te tira constantemente do lugar confortável de ser adulto, com as suas referências, com os seus gostos, se tu estiver aberto. O estágio, para mim, seria interessante se tivesse um momento mais de observação, um momento de pensar junto e entrar em sala de aula junto e um momento de ficar sozinho. O estágio das artes visuais é totalmente diferente do teatro. O teatro observa 2 aulas e dá 10, e acabou. Um semestre é fundamental, outro semestre é médio. Vocês não, vocês observam um semestre e dão aula um semestre. Desde o 2º ano, os alunos têm aula de teatro, artes visuais e música. Quando tu chega ali no 8º, no 9º ano, tu vai ter os alunos vão ter 6 períodos de artes por semana, 2 de cada área. Pode ser revolucionário, desde que se proponha de fato estar em diálogo.
E só as artes vão proporcionar esse olhar diferente. O aluno, ele precisa sair daqui com a sensação de que ele pode sim, eu posso fazer, eu tenho o poder, eu tenho segurança, eu posso olhar o mundo de outra maneira e construir o mundo em torno de mim. Pelo viés do trabalho com a criatividade, com a sensibilidade, de uma leitura de diferentes culturas, de uma leitura de diferentes pontos de vista, eu acho que ela proporciona muito disso. E tu pode ensinar arte de uma maneira extremamente convencional, que pouco acrescente, em que o sujeito tem pouco espaço de criação e que eu vou determinar tudo que ele faz. Quando a gente estabelece um processo criativo conjunto, que a coisa começa a ficar interessante. Isso não precisa acontecer só na aula de artes. Então, o que acontece muito para mim é que, de repente, estudantes que são muito difíceis em todas as disciplinas são ótimos lá comigo. Isso faz com que a gente consiga olhar esse sujeito de uma maneira totalmente diferente. Eu não sou detentora do conhecimento, até porque eles trazem muitos conhecimentos que eu não trago. E tu tem que provar, sentar ao lado. Não, teu trabalho tá bom por isso, isso e isso. Se tu observar essa linha aqui com relação àquilo, essa mancha está funcionando por causa disso, disso e daquilo. Simplesmente dizer que é bom são palavras ao vento. Eles já aprenderam que professores dizem isso. Às vezes, dependendo do aluno, tu chega primeiro apontando o que não está bom. Se tem 15 alunos em sala de aula, que é o nosso caso, nós temos 15 formas de aprender diferentes. Se olhem para os trabalhos dos outros, experimentem coisas diferentes, e por isso é muito importante a figura do estagiário na escola. Acredito que o trabalho de artes visuais ele seja essencialmente construtivista. A ideia é tu conhecer o aluno e o que tu pode fazer para contribuir para a formação dele. Tu precisa descobrir no teu aluno, na pessoa que ele é, as características dele e tentar trabalhar a partir do que tu está conhecendo. Tu constrói o conhecimento junto com ele. Então, como tu vai ensinar ao teu aluno a se relacionar com aquele conhecimento? Partindo do princípio de que o processo de construção de conhecimento se dá de maneira dialógica, ele não é um caminho de mão única, ele é sempre um caminho de diálogo, de troca e de contribuições de todas as partes envolvidas. Isso certamente muda a forma como eu vou intervir em sala de aula e o tipo de proposta que eu vou fazer. Como é que eu posso pensar no sujeito como um sujeito que é peça fundamental na construção de conhecimento, do seu conhecimento, tem uma série de bagagens em formas de compreender o mundo que interessam e que fazem a diferença e que pode sim enxergar coisas que eu não estou enxergando e que podem ser tão interessantes quanto as que eu enxergo. Nós vivemos em sociedade audiovisual. Todo o cotidiano do aluno é em função disso. Para mim, acompanha as artes, no sentido de que a gente tem, então, música, artes visuais, teatro, dança e cinema, ou audiovisual, porque eles têm muito a narrativa do cinema como referencial. Não o cinema na experiência da telona, com o som, não, o cinema no portátil, né? Basta não proibir o uso do celular em sala de aula. Acho que simplesmente se os professores não impedirem a entrada disso na escola, já vai funcionar. Tu vai ajudar ele a organizar esse conhecimento ou mostrar outras formas que ele pode trabalhar. Por exemplo, na outra turma, não na tua turma de estágio, no outro Amora, nós temos um grupo de alunos que está fazendo um filme. Eles inventaram um personagem que é uma garrafa e eles estão filmando de uma forma que os professores nem sabem. Eles estão filmando com o celular quando simplesmente tem vontade ou oportunidade, né? Então eles tentam abordar situações de sala de aula, situações que eles criam,
quais são os papéis deles na sociedade, quais serão os papéis. A sexualidade deles é uma coisa que está sendo questionada agora. Acontece muito de alunos terem uma relação muito íntima pelas redes sociais, né, em casa, e aqui no colégio eles não se falam. Me parece que seria muito interessante que eles conseguissem desmontar, ler criticamente e entender a lógica de produção, porque o audiovisual ainda tem uma aura meio mágica. Outra coisa que eles discutem muito, por exemplo, que aparece muito nas aulas de teatro, quando eles vão criar esquetes, que eles vão trabalhar situações, relações de poder, violência, né, estereótipos. Ele soa muito como uma verdade, né? Que aí a publicidade muito usa, é documentário, é ficção, é baseado na realidade. Então, no momento que tu desmistifica isso e coloca o cara como um possível produtor, tu tem um ganho aí, um empoderamento que para mim é muito significativo.